Como ouvir a Deus? Como ouvir a Deus? Bem, estava caminhando lá com o Lei, agora a gente está no esforço, né? No esforço. Eu não vou falar de guerra, porque de guerra é só quando a gente tenta levar o Cláudio. Aí vira um esforço de guerra, né, cara? E estamos já aí, perseverando, né? Todo dia a gente tira uma foto e manda para o presbitério para ver se ele se motiva, né, cara? Estou falando publicamente para ver se fica constrangido também, quem sabe, né, cara? Então, a gente anima de todo jeito. Mas a gente caminhando um desses dias, Lei falou, Franco, eu estou há 3 dias com esse tema, compartilhando com os irmãos, e a hora alguém pergunta. Falei, Lei, esse é um tema da hora, ele é pontual. E acho que nossa conversa acabou ficando tão inspirada, né, Leão? A conversa foi tão gostosa ali, andando. Eu falei, cara, acho que eu vou, em algum momento, começar a falar. Porque não é um tema que você começa e consegue falar tudo numa reunião. Mas eu queria despertar vocês com esse tema. Como ouvir Deus? Eu falei com alguns irmãos. Essa pergunta, ela precisa ser compreendida pelo menos de 2 maneiras. Como ouvir Deus? Ou seja, no sentido de como Deus fala. Como é que Deus fala? Como é que Deus comunica? Mas não apenas isso, tá, queridos? Como ouvir Deus, também você precisa considerar a forma como você ouve a Deus. Porque não é só importante você saber que Deus fala, mas é muito importante você saber como você ouve. Como você ouve a Deus. Eu quero, dentro do possível aqui, te mostrar que o cuidado de Jesus não é só que você ouça o Pai, mas ele também dá uma nota muito importante sobre como você ouve. Como você ouve. Não simplesmente descobrir a forma de Deus falar. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala? Não, na verdade, o nosso Deus, ele é vivo porque ele fala. Os ídolos não falam. Os ídolos não falam. Você pode ficar diante de uma estátua, de um ídolo pagão lá e ficar lá. Ele não fala. A Bíblia diz que o ídolo ele é mudo, o ídolo ele é cego, o ídolo ele é surdo. Ele não vê, ele não ouve, ele não fala. E a Bíblia também diz que torna-se semelhante ao ídolo, aquele que adora o ídolo. Então você, em geral, quando tem um ídolo, você fica muito parecido com ele. Você fica semelhante. Nem à toa que o cara fica materialista, né, Jim? Quando ele começa a cultuar e adorar. Mas então, Deus, diga comigo, Deus fala. Tem uma canção antiga, vocês não lembram, não, porque é antiga mesmo, eu tinha cabelo ainda, que dizia assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Acho que é Gerson Ortega. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar. Lembra? Aí o refrão era, e ele fala, e ele fala, e ele fala, e ele sobre todas as coisas ele fala. Uma pergunta que eu acho que cabe também seria o seguinte, qual é a importância de ouvir Deus? Para você, cristão, para você, discípulo de Jesus, qual é a importância de ouvir Deus? Rapaz, a lista é grande. Eu começaria dizendo assim, a tua vida depende disso. Ah, é verdade, Jesus disse isso. Nem só de pão, até título de um livro lá, nem mexeu não. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que... O que Jesus está falando? Jesus está falando que você não vive só com a tua comida, teu café da manhã, tua dieta, teu almoço, tua janta. Ele falou, você não vive só disso. Você pensa que vive disso. Por que você pensa que vive disso? Porque você vive num mundo que diz que você é corpo e alma. Você é corpo e alma, é soma e psique. Mas a Bíblia diz que você também é pneuma, que você também tem um espírito, e que esse espírito, se ele um dia esteve morto,
por conta da tua vida, da tua distância de Deus. A hora que você encontra Jesus, o que acontece é que esse teu espírito, ele vivifica, ele volta a viver. Então, assim como o teu corpo tem necessidades, né? E você come, e você bebe, e você exercita, e você tem os caras que não exercitam, não leem. Mas, assim como você tem necessidade de fazer coisas com o teu corpo, e com a tua alma também tem, né? Você tem necessidade de amizades, de relacionamento, né? Eu vi aí uma pesquisa de um na verdade uma mulher, uma neurocientista, dizendo que os nossos neurônios, eles desenvolvem melhor, e ela explica isso, não sei, com ressonância, não sei, mas à medida que a gente dá e recebe, então ela estava dizendo que o ser humano é um ser relacional, ele precisa se relacionar, e à medida que ele se relaciona, os neurônios dele desenvolvem. Então a tua alma precisa de relacionamento. Assim também o teu espírito, a tua pneuma, precisa do Espírito Santo. Ele é o lugar da habitação de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. Talvez você não saiba disso, mas tem. Inclusive, o teu espírito, ele possui faculdades. Como assim, Franco? Tem coisa que não está na tua alma. E você fica assim, por que esse negócio está acontecendo? Eu não sei explicar. Sabe quando a mulher diz que não sabe explicar? Eu já digo, em geral, é do espírito. Embora a mulher é confusa, nada disso. Que isso, esquece. Mas, quando ela diz assim, eu não sei explicar, eu digo assim, pode ser do espírito. Pode ser algo do teu espírito. Porque as coisas do espírito são mais difíceis de explicar. Por exemplo, a consciência humana. A consciência humana, ela não depende da tua psique, da tua alma. Eu me casei com 21 anos de idade. Né, Dedê? 21 anos, Denis tinha 16. Infelizmente, aquela vida miserável que eu levava me levou a voltar para as minhas práticas antigas. Então, voltei para as práticas antigas, que era o quê, inclusive? Uma vida de promiscuidade sexual. Um homem casado, tendo relação sexual fora do seu casamento, se chama o quê? Qual é a palavra? Adultério, então. Então, eu comecei a adulterar muito cedo. Mas a minha consciência doía. Não era um adultério que me alegrava. Engraçado. Porque eu pensava assim, cara, eu estou casado com a menina que eu gosto. Por que eu me meto nessas bagunças? Por que eu desço nessa lama? Eu, além de ser escravo do pecado, a minha consciência falava. Por quê? Porque a minha consciência não depende da minha psique. Você pode querer fazer algo, querer o teu prazer, e a tua consciência dizer, isso é desde criança, desde pequenininho, que a gente vê desenho animado que coloca um diabinho aqui e um anjinho aqui, e os dois tic, brigando, mas ninguém sabe explicar que voz é essa. Mas a Bíblia diz que a tua consciência é uma autoridade, e ela fala. Ah, mas a minha não fala mais. Não, a minha também deixou de falar. Porque você adultera uma vez, ela fala. Você adultera duas, ela fala. Você adultera 3, 4, 5, 6, daqui a pouco ela não fala mais. A gente assistiu agora um atentado à sobrinha de Sônia. Você vê aquele camarada entrar no carro e dar aqueles tiros naquela jovem mulher, você fica pensando, esse cara não tem alma. Que monstro, tu fica assim indignado, meu Deus, dá uma revolta. Mas assim, eu garanto a você que a primeira pessoa que ele matou, a consciência dele gritou. Porque a consciência, ela não depende da tua psique. A consciência falou. Mas ele, o que ele fez com a consciência? O que a Bíblia fala que a gente faz com a consciência? Quem lembra? Cauteriza a consciência. Você consegue cauterizar a tua consciência. Você consegue, pela prática do pecado, chegar uma hora e matar a tua consciência, fazer cabo. Por isso que o espírito morre. Ele morre porque você cauteriza as faculdades dele. Ele quer falar contigo as coisas de Deus e você rejeita as coisas de Deus porque tua carne é inimiga de Deus. Tua psique é inimiga, você não sabe, mas é. A Bíblia diz também que é. Então você vê a luta, né? Aí, esse espírito também tem uma outra faculdade, que a gente fala muito que é a intuição. De onde vem a intuição?
Essa canequinha para a gente beber nela é do gordinho? De quem é essa caneca? É nossa? Está aqui mesmo, Sérgio? É para isso? Olha lá, hein? Ah, pô, não vou arriscar, não. Vai aqui, né? Mas, de onde vem a intuição? As mulheres entendem mais do que os homens, né? De onde vem isso, cara? E quando você ouve uma história assim, como eu já ouvi, eu estava naquele ponto de ônibus ali, de repente me deu um negócio assim, sai. Eu saí, o ônibus entrou e blum. De onde vem essa voz? Ai, uma voz falou comigo, mas nem sempre foi uma voz que falou contigo, pode ter sido o teu espírito que falou contigo. Inclusive, quando você lê o Magnificat de Maria lá, minha alma engrandece, a gente canta assim, engrandece o Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. É literalmente assim, o texto diz, a minha alma engrandece, hoje eu agradeço, hoje eu louvo, mas o meu espírito ele se alegrou, ou seja, o teu espírito no tempo passado já estava alegre. Então você acordou alegre. Estou alegre, não sei porque eu estou alegre. Estamos, sem aquele humor matinal, tá, Rafinha? Estamos muito alegres. Alegre, uma alegria assim, de repente chega uma notícia boa. Mas o teu espírito já estava alegre. O contrário também funciona. Às vezes você está com o espírito angustiado. O cristão, em geral, quando o espírito dele angustia, o que ele faz? Ou deveria fazer? Ora. Uma mãe, por exemplo, ai, meu filho está aprontando, ai, minha filha está... Em geral assim. Aí vai lá e ora, porque você sabe que aquela pessoa está aflita, tem alguém passando perigo, tem alguém... E o teu espírito começa a clamar dentro de você. Hoje o cristão sabe disso, mas antes ele não sabia, não. Porque ele nem sabia que tinha espírito. Hoje o cristão sabe que o Espírito Santo habita no espírito dele. E fala. E fala. Mas antes não. Então essa faculdade também ela está ali. E a faculdade que a gente julga que é a maior de todas é que o teu espírito ele tem fome e sede. O teu espírito clama. É o teu espírito que clama. Aí você imagina uma pessoa que está lá no mundão, com um buraco no peito e não sabe explicar a razão desse abismo dentro dele. Estou vendo Betinho e Ana ali. Eu me lembro há muitos anos, que acho que talvez seja o casal que esteja mais tempo conosco, né, Denise? Betinho e Ana. Betinha era jovem, Aninha era uma garotinha. Mas eu me recordo, uma coisa muito interessante, eu me recordo como esse casal chegou a nós, assim. Ana se converteu, e o Betinho ia de vez em quando lá. Mas um dia o Espírito Santo falou conosco assim. Era um domingo de manhã, e o Espírito Santo falou, fica separado aqui. Olha o que o Espírito Santo falou. Não coma. Que eu vou trazer alguém aqui. Eu cheguei para os irmãos, com aquela palavra do Senhor no meu coração, eu falei, irmãos, o Espírito Santo falou comigo que ele vai trazer alguém aqui hoje. E falou para eu não comer. E nós ficamos jejuando. Aí a galera somou, né? Não, se tu não vai comer, eu também não vou. Cara. Discípulo é bom, né, cara? Esse relacionamento. Pessoal, não, se tu não come, a gente não come. Aí fizemos lá uma galerinha lá em jejum lá. E às 5 e pouquinho, 6 horas ali, que acho que era a nossa reunião, chegou a Aninha, Betinho foi levar, Betinho entrou, estava vazio o adulãozinho lá, a caverninha. Quando ele entrou, que ele bateu o olho na gente, ele saiu correndo. Saiu correndo mesmo, literalmente. Foi assim, Betinho? Aninha, que pode falar melhor, que você estava encapetado, não sabia. Rapaz, é um demônio brabo, pequenininho, mas brabo. O Espírito fala. O Espírito Santo, depois você conversa com o Betinho e Ana, eles contam o testemunho deles para vocês. Mas eu estou falando da faculdade do abismo. Um abismo clama por outro abismo. Então você está lá no mundão, está com um buracão enorme no peito e não sabe como resolver essa fome e essa sede. O que você faz? Tenta tudo. Tenta tudo. E vai se viciando nas coisas que você vai tentando. É o quê? Prazer? Vai virar um hedonista. Vai virar um hedonista. É o consumo? Vai virar... o que você quiser preencher esse buraco teu,
você vai tentar de todas as maneiras. Havia uma mulher lá no poço pegando água. Você lembra lá, né? A famosa mulher. Completa aí. Vocês leem a Bíblia, é bom. A mulher samaritana. E Jesus começa uma conversa com ela, né? Ele pede água, a mulher, poxa, você é judeu. Tinha dois problemas. Primeiro, que ele era judeu, ela era samaritana, e depois, porque ele era homem, ela era mulher. Você está falando comigo, eu, uma mulher, sabe? Como assim? Jesus explica, olha, se você soubesse quem eu sou, se você soubesse quem eu sou, você não apenas me daria água, você me pediria água, e eu daria uma água para você que você nunca mais precisaria, nunca mais você vai voltar a ter sede. E ela calculou assim, se eu não vou ter sede, eu não preciso voltar no poço. Essa foi a conclusão dela. Não foi de Jesus, não. Ele falou, se você beber da água que eu dou para você, você nunca mais vai tornar a ter sede. De que sede era essa? Que sede era essa que Jesus queria matar daquela mulher? Aí ela então falou, então tá bom, me dá essa água que só assim, eu não preciso vir aqui, eu venho aqui todo dia pegar água, me dá. Ele falou, tá bom, vai lá, traz o teu marido que eu falo. Eu não tenho marido. Não foi assim que ela falou, não, mas eu fico imaginando. Eu não tenho marido. Falou, você falou certo. Você não tem marido. Porque 5 maridos você já teve. E o marido que você tem agora não é teu. De que sede Jesus estava falando? Era aquela água do poço? Ou era aquela sede que ela tentava solucionar com homens? Mas é uma mulher tentando solucionar sua sede com homens, é um homem tentando solucionar sua sede com mulheres, é um tentando solucionar sua sede com drogas, outro tentando com bebida, outro com jogos, outra coisa que vão viciando, e você vai tentando, e o buraco parece que só vai aumentando. Então, esse buraco, esse vazio no peito também, não é da tua alma, simplesmente. A tua alma está confusa, está perdida, está escravizada, mas quem está clamando é o teu espírito. E o Espírito Santo, quando vem, ele vem habitar exatamente aí no teu espírito, no teu coração. Quantos me entendem? Por que eu comecei a explicar isso? Eu comecei a explicar que, em geral, a gente vive num mundo que não crê. Acho que o Jim foi muito categórico ontem, embora o assunto aqui não é a conferência, mas ele falou claramente que desconsidera completamente o espírito. Você vive num mundo material. Se você não pode pegar, se você não pode sentir, ver, tocar, questionável, não é relevante. Mas o teu espírito está dentro de você. Você tem um espírito. E quando o Espírito Santo vem e começa a habitar em você, aí o profeta vai dizer assim, que ele vai vir, ele vai trocar teu coração. Olha a figura que o profeta usa, ele vai trocar teu coração por um novo. Que coração é esse? Sabe que tu está com problema cardíaco e o Senhor quer trocar o teu coração? Pode ser que ele faça te dê um coração novo, mas ele está falando que tira o teu coração de pedra, aquele espírito que você cauterizou, matou, maltratou, ele troca e te dá um espírito novo. E aí daí vem a palavra regenerar, renato, né? Renascido, nasceu de novo. Como é que você nasce de novo? No teu espírito. Quem aqui que se converteu esse ano? Levanta a mão para eu ver. Pode levantar de boa. Que legal, que bênção. O que aconteceu contigo quando você se converteu? Exatamente, você renasceu. Talvez você, no primeiro momento, nem tenha explicação. Cara, eu não sei o que houve, cara. Eu não sei o que houve, eu sei que o negócio mudou. Fiquei preenchido. Meu coração encheu. Vai dando várias explicações para o mesmo fenômeno, para o mesmo milagre. Você dá a mesma explicação para o mesmo milagre. Você nasceu de novo. Como é isso? Jesus entrou. Eu estava na reunião de homens um tempo atrás e foi muito interessante. Muito interessante. A reunião de homens lá no Quality, no auditório do Quality.
E aí um rapaz levou o pai. E o pai, ele, sem iniciativa de ninguém, ele pediu para falar. Eu não sei quem estava lá, se alguém, de repente, algum homem lá. Ele pegou o microfone para falar. Ele não sabia explicar. Ele falou, cara, eu não sei explicar. Eu só sei o seguinte, que Deus entrou em mim, pô. Começou a falar assim, Deus entrou em mim, eu quero, como é que eu faço agora? Ele ouviu, creu na pregação, porque a fé vem a fé vem como? Ele creu na mensagem que estava sendo dada e se abriu milagrosamente e ele, entrou. E ele disse que não queria sair dali sem falar com os outros homens que algo aconteceu dentro dele. Alguém explica isso? Tem como você ficar... Não tem como. E depois que entra, meu amigo, pode a torcida do Flamengo se levantar. Fala do Flamengo que é a mais numerosa. E dizer que não existe Deus, Deus não. Acabou. Para você, aquilo é um fato. Não é religião. É Deus habitando em você e pronto. É relacionamento. Você consegue pensar, no meu caso, doidão, maluquete, todo arrebentado. Um dia, entrei no prédio da igreja onde Deraldo não era pastor lá ainda, porque Deraldo estava fora, mas era Paulo Velt, mas era ali onde Deraldo foi pastor. Entrei ali, todo oprimido, uma madrugada, um 38 na bolsa, um óculos escuro, tinha bebido até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, aquilo ali. Foi horrível, né, Denise? Fui arrastado para lá, e entrei, e me levaram para uma salinha quente, e começaram a falar de Jesus naquela salinha. Acho que o pastor ficou com misericórdia de mim. Eu achava que era misericórdia, depois descobri que era outra coisa. Pegaram o ventilador, botaram na minha direção, assim, ficaram... Eu pensei assim, pô, que pessoal legal, está calor, botaram o ventilador. Depois falou, teu bafo está insuportável. Depois foi Paulo Velt, descendo Paulo Velt. Falou, meu filho, teu bafo estava insuportável. E aí botou o ventiladorzinho assim... Eu comecei, está rindo, né? Está rindo, não foi contigo, meu brother. E aí, ouvi falar de Jesus, comecei a ouvir falar de Jesus, aí gostei, pô, papo legal, galera boa, pô, os caras maneiros e tal. Aí música, cara, música me toca, uma música bonita, eu estava acostumado com aquela música, menina. Aquela boca sem dente que eu beijava, hoje está de dentadura. Aquela... E bêbado é o seguinte, bêbado tem uma hora que desafina tudo, né, cara? É só você passar perto desse karaokê que tu vê. Quando tu passa perto dos karaokê, tá lá os caras cantando, misericórdia, Jesus! Tá, os caras pensam que canta. E aí, bêbado, depois que desafina, piora. Mas estava acostumado com aquela música. De repente, uma música diferente. Falei, cara, que pessoal maneiro. Que música boa, eu curto música. Falei, que música boa. Aí, outra coisa que me chamou a atenção, a alegria das pessoas. Talvez a família de Marilda não saiba, mas é aquelas irmãs de Marilda sempre rindo, cara. E as irmãs bonitas, né, Denise? E elas cantavam tão bonito. Rapaz, aquilo me encantou. Falei, de onde saiu essas gurias, cara? Canta, e eram alegres. E eu não via bebida, não via aquelas coisas que eu estava acostumado a ver para alegrar, o combustível da alegria do mundo. Bebida. Tem que beber um negocinho para começar a fazer graça. Eu não via, eu via alegria, pô. Claro, aquilo ali foi o começo para eu me abrir para a mensagem. Mas teve uma hora que Jesus entrou. E a hora que ele entra, teu espírito vivifica. Você nasceu de novo. E aí Deus começa a falar conosco. Quantos me entendem? Quantos me entenderam aqui essa... Pensei pintar rapidamente, só para você entender que algo aconteceu contigo. E agora Deus vai falar com você. Deus vai te guiar. Deus vai te orientar. Pensa assim, vou tentar aqui fazer uma imagem para jovem. Jovem é outro papo. Imagina que você ressurge no meio de uma batalha, você ressurge num campo de guerra,
Mas não um campo de guerra durante o dia, não, onde você vê o inimigo. Em profunda treva. Imagina que você ressurgiu. Dá para ver esse filme assim? Você, de repente, ressurge, ressuscitava lá um cadáver, era mais um morto naquela guerra. De repente, o Espírito do Senhor veio sobre você e te ressuscitou, te vivificou, e você levantou. Só que você levantou no campo de batalha. E você levantou num campo de batalha onde a escuridão reina. Só que você tem que se mover naquele campo de batalha. E agora, como é que eu vou me mover nesse campo de batalha? Para onde eu vou? Aí, de repente, o Espírito Santo fala contigo assim: lâmpada para os meus pés são as tuas palavras, e luz para o meu caminho. Pá! Eu tenho que ouvir Deus. Então, assim, qual a importância de ouvir Deus? Primeiro, a tua vida depende disso. Depois, segundo, a tua fé depende disso. A fé vem pelo... O ouvir vem pela... Mas quando Deus fala, ilumina tudo. Ilumina tudo. É lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Então, aquele cadáver que levantou no meio da batalha escura, ele agora começa a ver que pode andar no meio da batalha, no meio da guerra. É tiro para lá, tiro para cá, mas ele pode andar e ver. Ele discerne agora aquele mundo. Ele sabe que mundo espiritual é aquele. E ele só depende dessa palavra todos os dias. Se Deus fala contigo, você enxerga, você vê, você pode se mover. Se Deus não fala, você começa a ficar desorientado, surdo, na escuridão. Alguém batizou aquela experiência de quando Deus silencia, de noite escura da alma. Parece que Deus silencia, você não. Mas no meio dessa guerra tem outras vozes, tem muitas vozes. Alguém pode tentar dizer: não, você sempre teve uma lanterninha no bolso, você sempre teve a tua luzinha, você sempre tem a tua tocha, você é esperto, você é brasileiro, você sempre tem a tua luzinha. E começa agora uma competir. A luz de Deus, a palavra de Deus, com aquelas coisas que parecem luz. Isaías vai dizer: ai daquele que anda na sua própria luz, que acende a sua própria fogueira, que acende a sua própria tocha. Então, a pessoa que caminha na sua própria luz, em geral, ela vai parar dentro do buraco. E a luta é essa. Ou você anda na luz de Deus, caminha, prospera na luz de Deus, ou você anda na sua própria luz. Quantos me entendem assim? Amém. Então, se eu não ouço a Deus, eu não tenho vida. Se eu não ouço a Deus, eu não tenho fé. Porque esse campo de batalha, João já disse que assim João descreveu: o mundo inteiro jaz no maligno. É escuro o mundo. O mundo tem seus próprios rudimentos e o mundo vai querer romper com a tua fé, acabar com a tua fé, contaminar a tua fé, destruir a tua fé de tudo que é jeito, porque a tua fé é o que vai te fazer se mover, andar. É o teu fundamento, é onde você constrói, é com base na tua fé. E aí a tua fé está disputada, mano. Todo mundo quer a tua fé. Há muitos anos aqui nesse sítio, nós fizemos um encontro de homens aqui, um acampamento. Só os mais velhos lembram, porque isso é verdade, faz muito tempo mesmo. Fizemos grupos pequenos. E eu coloquei uma palavrinha assim para cada grupo de homens. Você deve lembrar. Sempre foi homem, né, Valci? Desde esse tempo aqui, desse tempo já era, né? Sempre foi desse grupo, nasceu, se converteu aqui já. Não, se converteu lá em Cosmo. Mas começou. Você lembra de um acampamento que a gente fez aqui? Você vai lembrar quando eu falar o tema. Eu fiz uma pergunta para os irmãos assim: quando o diabo atacou Jó, tentou Jó, o que o diabo queria de fato de Jó? Sua riqueza?
seus filhos, sua saúde, o que o diabo queria de Jó? E os grupinhos pequenos ficaram aqui espalhados no sítio. Eu não me lembro se você tinha já essa cobertura, se não tinha, não me recordo. Sei que a gente espalhou por tudo que era lugar. E aí, depois, a gente abriu para os irmãos darem um relatório da conversa deles. Irmãos, foi unânime. Todos os grupos chegaram à mesma conclusão, que o diabo queria a fé de Jó. Acho que foi daí que Leandro compôs aquela canção. Eu posso perder todas as coisas, não posso perder a fé. Lembra que Leandro compôs? Acho que foi daí que Leandro compôs essa canção desse retiro. Porque nós chegamos à conclusão que a luta era pela nossa fé. Não foi à toa que Paulo disse, combati, guardei o quê? Mas terminei a carreira e guardei combati o bom combate, terminei a carreira e guardei Por que guardar a fé? Porque a luta é pela tua fé. Então, se você não ouve, você não tem fé. Se você não ouve, você não é formado. Como assim, Franco? Você não é formado. Por quê? Porque você, para ser formado, você precisa conhecer, experimentar a vontade de Deus. E sem ouvir Deus, você não sabe o que Ele quer da tua vida. Você não sabe nem o teu desenho. Você pode ter alcançado qualquer coisa nessa vida, meu amado, minha amada. Mas se você não sabe para que você existe, teu desenho, você é uma pessoa frustrada. Pode tentar enganar quem você quiser, mas se você não atende o teu desenho, o teu desire, designação, eu ia falar designer, é o designer também, mas a tua designação, você é uma pessoa frustrada. Você vive pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Você não sabe, não sabe. Porque alguém já disse lá atrás, eu li há muitos anos, se você pensa que existe para comer, você não é melhor que o porco. Se você pensa que existe para gerar filho, você não é melhor que o cachorro. Se você pensa que existe para trabalhar, você não é melhor que o jumento. Embora o jumento está mais folgado hoje, né? Mas houve um tempo que o jumentinho trabalhava muito, principalmente lá no sertão. Mas você não é melhor. Alguém falou, você não é melhor se você só vive para o trabalho, só vive para comer, só vive para fazer filho. Você não é melhor do que os animais. É claro que você existe por um outro propósito. É claro. E quando o Espírito Santo vem na tua vida e te enche, ele te dá propósito. E começa algo que eu acho que o Gabriel falou na sexta-feira com os jovens aqui. Você começa um desejo de aprender. Você quer conhecer mais. Você quer saber mais, você quer mergulhar mais, você quer avançar mais. É isso mesmo. Aí o cara que é analfabeto quer aprender a ler e escrever, não por causa da graduação, do diploma, não, ele quer conhecer mais a vontade de Deus. Porque ele sabe que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Ele sabe que a vontade de Deus é a comida de Jesus. João 4,34. Se não me falha a memória, mas pode colocar que eu já citei tantos textos aqui, não citei o endereço de nenhum deles, mas esse eu faço questão de dizer, de colocar para você, quando Jesus fala sobre a dieta dele. Por que é importante esse texto? Porque se esse Jesus mora em você, eu vou dizer o que ele come. O teu espírito se alimenta da vontade do Pai e da obra do Pai. Você precisa todos os dias descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Acho que o Pai falou isso muito legal ontem, no término da palavra dele, lembra? Que ele falou que o tema do dinheiro é saber o que Deus quer com o dinheiro. O que Deus quer com esse dinheiro? Descobre a vontade de Deus. Por que Deus te deu dinheiro? Né? Por que Deus colocou dinheiro na tua mão? Não gaste por gastar. Não compre porque você tem. Parece que o brasileiro não consegue nem guardar o 13º, porque ele coça, ele fica desesperado. Tem dinheiro na conta, ele quer gastar. Nós levantamos esse tema ontem, foi uma coisa até curiosa. Que foi assim, eu não sabia que o pai ia falar sobre o dinheiro. Não sabia. Mas eu tinha ouvido o Dinho mais cedo,
E Jim tocou um tópico sobre a questão, o interesse que as pessoas têm, o medo que as pessoas... Na verdade, ele juntou duas palavras, avareza e medo. E a avareza e medo, na verdade, estão juntas no texto que ele citou lá de Hebreus 13. Né? Viva a tua vida sem avareza, né? Mas, na verdade, depois o autor aos Hebreus explica que essa avareza, essa idolatria, ela nasce porque você, no fundo, tem medo de perder as coisas, medo de não ter, medo de faltar, medo do dinheiro não chegar, é um medo. E ele citou, ele fez essa advertência aqui com os jovens ontem, falando sobre como está presente na vida de um materialista esse medo, o medo que falte, o medo de não ter, o medo de não ter, e fica aquele medo de não ter. Mas ele fala também, você usou outra expressão, Edinho, você falou que tem gente que tem o medo de passar o tempo e você não experimentar a felicidade, não ser feliz, né? Oh, oi? Essa foi a frase mesmo? Exata? Não, mas como é que foi a frase exata para eu lembrar os irmãos aqui? Era o medo de não alcançar a felicidade. A felicidade toma, todo mundo quer ser feliz e você fica com medo e tal. E eu falei, é por conta desse desejo de ser feliz que muita gente se endivida, que começa a querer pegar dinheiro emprestado para ter a coisa imediata, na hora. O pai não sabe, Dinho, mas eu, algumas semanas atrás, falei sobre esperar em Deus. E falei por que esperar em Deus é tão difícil. E por que Mamon se apresenta nessa hora? Porque Mamon diz para você, você não precisa esperar. Quando você tem dinheiro, você não espera. E Paz foi muito interessante que ele contou. Ele pintou isso de alguma forma, dizendo que é a vontade humana. O dinheiro diz assim, você faz o que você quer. Com dinheiro você faz o que quer. E no tempo que você quer, na hora que você quer. E quando você não tem dinheiro, você depende, você ora, você pede a Deus, Senhor, me ajuda, me manda recurso. E o dinheiro te dá essa falsa impressão de que você decide a tua vida a qualquer minuto e qualquer hora, né? Mas o que mexeu comigo, aí eu fui juntando, conectando essas coisas antes do Paz. Mas depois eu entrei aqui no intervalo e vi Daniel falando alguma coisa também sobre esse assunto, mas a frase que ele usou, ele questionou uma frase. Alguém gastando dinheiro indevido, ele fala com o irmão, com o discípulo, lembra aí, Daniel, se eu estiver equivocado, e a pessoa diz, não, mas eu trabalho para isso. Quer dizer, você está consumindo tudo, e o argumento da pessoa, mas eu trabalho para isso. Quer dizer, eu trabalho para comprar, para ter. É para isso que eu trabalho. Aí ele perguntou, isso é verdadeiro? Eu faço. Aí eu me recordei de novo do atentado da Bianca. Por quê? Porque eu vi naquele dia a matéria dizendo que foi preso o principal mandante, o mandante do crime. E era um AJ. E a gente fica pensando assim, como é que a pessoa entra na mão da AJ? Irmão, a gente já tratou como presbitério de várias situações de irmãos envolvidos com a agiotagem. Preso na mão de AJ. Cativo na mão de... Mas como é que alguém vai parar lá na mão da AJ com aqueles juros exorbitantes? O que move essa pessoa? É necessidade, amado, não é necessidade do básico. Pode ter certeza, não é do básico. Não é como foi lido ontem, não é tendo que comer, tendo que vestir, fique contente, seja contente. Contentai-vos com as coisas que tendes, como diz lá o autor dos Hebreus. Como é que a pessoa se enrola tanto? É porque ela tem uma relação totalmente equivocada com o dinheiro. Então você vê, que coisa terrível. Eu fiquei pesando isso, sabe, amado? Sabe você? Eu fiquei pesando, falei, meu Deus, quanto vale a vida de uma pessoa? Né? Como é que a pessoa... Vou mandar um recado agora, tu vai ver. E vai lá. Cara, eu não sei se é porque a gente ficou consumido por essa história essa semana, Denise. Eu não sei, mas ontem eu fiquei pesado. E eu falei com os jovens aqui. Eu falei, irmão, porque tem muitos jovens que estão começando a vida agora. Eles precisam ouvir Deus. Eles precisam ter palavras de Deus para ganhar dinheiro, que não é pecado ganhar dinheiro, mas também ter sabedoria, como José, lá no Egito, para administrar o recurso que entra. E quantos jovens já entram no casamento endividado? Talvez vocês não saibam quantos divórcios acontecem por causa de dinheiro. Dinheiro. Então, tudo na nossa vida
Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo, diga tudo. Tudo. Lembrou do campo de batalha na escuridão? Tudo nesse campo de batalha depende de ouvir o Senhor. Você precisa ouvir. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a ouvir a Deus. E você fala assim, Franco, como é que eu posso ouvir a Deus? No próximo domingo eu respondo. Mas eu não quero falar de como você pode, as maneiras que você pode ouvir. Eu quero falar do teu ouvido. Quero terminar falando do teu ouvido. Você pode dizer amém ou não amém? Eu quero falar do teu ouvido. Posso falar do teu ouvido? Então tá bom. Então vou precisar agora de um outro texto bíblico. Talvez você não tenha atentado ainda para esse texto lendo, porque às vezes a gente lê, tantas vezes a gente lê esses textos, né? E acaba não colocando atenção nisso. Lucas 8, versículo 18. Você vai lembrar que Lucas 8, versículo 18, é o término da parábola do semeador. A parábola do semeador, em vários momentos, Jesus fala sobre a palavra e a semente. Ele explica a parábola do semeador. Ele diz que a palavra é a semente. E olha que coisa curiosa, cada explicação da parábola passa pelo ouvido. Cada explicação. O semeador saiu a semear e ele joga semente num campo. Um campo, na verdade, que é um campo... o terreno agrícola lá dos judeus naquele dia. Eles limpavam no recurso que eles tinham, com a técnica que eles tinham, tirava lá os matinhos, limpava a coisa e tal, e o cara jogava semente para todo lado. Os terrenos não tinham cerca, então ficava só aquelas... O que separava um terreno do outro era a valinha por onde as pessoas passavam. Mas ele saiu a semear, e ele disse que parte da semente caiu naquela valinha ali, onde as pessoas passam. Os passarinhos foram lá, comeram. Outra parte da semente caiu entre as pedras, que não era impossível, mas não é a pedra porque ele jogou na pedra, não. É porque a superfície fina estava encobrindo um solo mais rochoso embaixo. Então ele jogou, ele não viu, ele jogou, para ele estar jogando semente no lugar certo. E depois parte caiu no meio dos espinhos. Quem aqui já capinou quintal sabe o que é capinar um quintal. Às vezes tu pensa que o quintal está limpo, mas daqui a pouquinho bate e espinhos e abrolhos de capim, meu irmão, cresce, você não precisa nem jogar água para o troço crescer. Só você capinar um quintal, você vai ver que é dureza, né? Você capina e o negócio já nasce de novo, mas ali também tinha espinhos no meio e tinha uma boa terra. E Jesus começa a explicar que uma parte o passarinho tirou, aquele ali que estava entre as pedras cresceu rápido, mas o sol queimou, e o que estava entre os espinhos até deu fruto, mas foi sufocado pelos espinhos. E aí vem a explicação da parábola, Jesus vem explicar a parábola e diz que aquela semente que caiu à beira do caminho foi aquela pessoa que você fala, mas o diabo arranca da pessoa. Antes dela pegar a palavra de Deus e levar para o coração, assim, o diabo já... Porque o coração está duro. Diz que é uma terra endurecida, é um coração pisado, é um espírito cauterizado. Como era o meu? Difícil de pregar. Difícil. Cara, difícil. As pessoas tinham medo de falar de Jesus. Só olhar para a minha cara já dá a ver. Era coisa ruim mesmo, entendeu? Mal acompanhado. Difícil. Mas a sementinha, até que um dia entrou, graças ao nosso bom Deus. Mas o diabo roubou várias sementes. Tá bom, tá legal. Lá no inferno eu te encontro, lá no inferno. Tchau, vamos embora. Então, mas teve uma hora que entrou. À beira do caminho, esse coração duro, porque tem uma hora que Deus começa a quebrar o coração da gente. O homem começa, no desespero dele, ver que ele não se basta, que ele não é suficiente, que ele é soberbo, orgulhoso. E esse coração quebrantado fica maleável para a semente entrar. Eu penso que foi isso que aconteceu comigo, que o cara que já estava pensando em morrer, imagina a vida, como é que estava. Que caiu entre as pedras, cresceu, mas aí a perseguição por cada palavra. Também fala de um coração. Na verdade, a terra é o coração. Mas Jesus fala que ouviu. Diga comigo, ouviu.
Ouviu com alegria. Diga, ouviu, ouviu, ouviu. Sempre ouvindo. Mas a palavra chega no coração e o coração responde. Você que está aqui hoje, se você não tem uma aliança com Jesus, eu quero te falar, você está ouvindo já há muito tempo. Eu te garanto que você já ouve sobre Jesus. Mas o que você faz com essa semente? Como é que ela reage no teu coração? É você com Deus. Então, diga comigo, ouviu. Ouviu. E lá no final da parábola, depois de falar que você ouviu a palavra, ouviu a palavra, ouviu a palavra, Jesus vai fazer a seguinte advertência, lá em Lucas 8,18. Pode voltar ao texto, por favor? Portanto, você vê que é uma conclusão. Prestem atenção em como vocês ouvem. Tiraram o texto? Lucas 8,18. Portanto, vejam, preste atenção, é real, estou olhando aí prestem atenção em como vocês ouvem. Preste atenção em como vocês ouvem. Agora, olha o que Jesus vai dizer que parece que não tem nada a ver com nada. Jesus fala um negócio difícil, né? Porque é o que tiver, mais será dado. Mas ao que não tiver, até aquilo que pensa ter, lhe será tirado. Ele está falando que o cuidado que a gente tem com ouvir Deus, vai produzir o seguinte: quanto mais você ouve, mais você quer, e mais você tem. E quando você tem, você vai ter mais. Sabe por quê? Porque é insaciável o negócio. Você quer mais de Deus, você quer mais. Você coloca atenção quando você vê que Deus pode estar falando. Um sonho, uma visão, revelação, profecia, ou a doutrina, as formas que Deus fala, no conselho. Você coloca atenção, como você coloca às vezes num filme, como você coloca às vezes num futebol. Tem gente que estiver vendo futebol, a mulher pode pedir qualquer coisa. Pode pedir, filha. Vai lá que é a hora dele entregar até o cartão de crédito e a cena. Então, vai, me deixa aqui. Saudações tricolores. Estou lembrando que o Fluminense ontem levou uma surrinha, só para deixar o ambiente mais leve. Querido, tem gente que quando coloca atenção, ninguém mexe com ele. Um filme, uma resenha, ninguém mexível, uma série, é o dorama, fica lá, nem pisca. Mas quando o assunto é palavra de Deus, deixa lá e vai, faz uma coisa, que faz outra. Parece que você está ouvindo mesmo que Deus está falando contigo? Você não é capaz de parar para ouvir Deus? É isso que ele está falando. Olha como você ouve. Olha como você ouve. Paulo lá pregando no aerópago lá. Os caras, esse tagarela está falando o quê? Está falando alguma coisa. Olha como é que você ouve. Quando o tema é ouvir Deus, cale-se toda a terra, disse Abacuque. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se toda a terra. Cala a boca dos cambistas. Cala a boca dos vendedores. Cala a boca do templo. O templo virou comércio. Está bagunçado. Silencia todo mundo, porque o Senhor está no seu santo templo. Cale-se toda a terra. Ouça o que Deus tem para dizer. Só ouve. A tua fé, a tua vida, o reino de Deus depende disso, pô, de você ouvir. Então, o que adianta, Lei? Nosso papo era esse. O cara descobrir todas as formas que Deus fala, se ele não tem disposição para ouvir. Aí você senta lá, meu queridão, que já está até com o cabelo branquinho, e ensina, irmão. Não, irmão, Deus fala pela palavra, Deus fala na profecia, na revelação, no conhecimento, Deus fala na doutrina, Deus fala no conselho, Deus fala na paz, Deus fala no sonho, na visão interpretada, na língua interpretada, Deus fala de tantas maneiras.
que adianta se você não tem ouvidos para ouvir? Que adianta? Se tua fé está misturada, eu te falo porque ela está misturada, embora não é o tema. Mas quem veio para fé sem mistura já leva essa de lambuja. Se tua fé está misturada é porque você deixa a palavra de Deus ficar misturada dentro de você. Então talvez a coisa mais importante para falar com o discípulo é o seguinte: vamos fazer o seguinte, amado, eu vou te ensinar como é que Deus fala. Mas primeiro eu preciso dizer como é que a importância de como você ouve. Cadê aqueles discípulos que amavam ouvir o Senhor? Que se fosse para ouvir a palavra de Deus, o cara parava tudo. Se entregava completamente, profundamente. Se rendia, ficava parado, atento. Se fosse para estudar, para ouvir o que Deus tem para dizer. Por que tu acha que as pessoas iam para o deserto ouvir João Batista? Deserto! Porque quando alguém tem fome e sede de ouvir Deus, vai para qualquer buraco. Vai lá para Santíssimo. Vai para qualquer lugar. Não interessa o lugar. Se Deus está falando lá, é lá que eu quero estar. Onde Deus está falando, a pessoa vai. Ela tem fome e sede de ouvir. E ela quer parar tudo para ouvir. Ela quer silenciar todos os sons para ouvir. Ela não quer nada concorrendo com a voz do Senhor. Nada. Não quer nada concorrendo. É muito barulho, muitas vozes, disse Paulo. São muitas vozes, todas têm sentido. São muitas vozes. A tua fé não vai subsistir se você não parar para ouvir o Senhor. A tua fé depende disso. Você diz amém ou não?